Oi, Gabriel. Como eu não sei se você tem aula amanhã às 9, que é o único horário que eu vou estar livre, porque depois eu dou aula e tenho um bocado de coisa para fazer, eu resolvi gravar esse vídeo para ir tentar respondendo o que você quer saber sobre o centro acadêmico. E aí, se você quiser mais alguma informação, você me escreve novamente e eu tento completar. Bom, o centro acadêmico ele foi criado na primeira semana de funcionamento do curso. Quando em 2006 nós tivemos a primeira semana de atividades, nós fizemos uma semana especial. Era uma semana com uma aula inaugural que foi proferida pela professora Isaíra Silvino, uma série de oficinas, porque naquela época os estudantes na primeira semana de aula eles precisavam decidir a modalidade de prática instrumental que eles iriam praticar ao longo dos 4 primeiros semestres do curso. Então havia oficinas, eles conheciam os professores dos instrumentos e a partir daí fazia a sua escolha. Isso mudou agora, mais recentemente, com a atualização curricular. Então havia isso, mas também, além disso, havia uma série de providências que diziam respeito à ambientação do estudante no ambiente da universidade. Isso, por um lado, ocorria, como ocorre ainda até hoje, na primeira semana a gente tem um certo cuidado de apresentar a universidade para os estudantes. Mas naquela época isso era uma coisa mais urgente, porque nós estávamos funcionando na casa de José de Alencar. Então nós estávamos bem distantes. E uma das coisas que nós organizamos dentro dessa primeira semana para a recepção dos estudantes foi um encontro com as pessoas do movimento estudantil, do Diretório Central dos Estudantes, que congrega ou que organiza as entidades de representação dos estudantes por curso. Eu, enquanto professor e primeiro coordenador do curso de música da UFC, eu tinha uma preocupação e tenho uma preocupação muito grande em ver essa organização funcionar, porque eu, quando estudante, fui do centro acadêmico do meu curso. Na verdade, eu fui de um grupo de pessoas que reativou o centro acadêmico do curso de música da UES depois que ele passou um período fechado. É importantíssimo que os estudantes tenham essa organização, porque os estudantes são construtores da universidade. São pessoas que, junto com todos nós que estamos lá há um pouco mais de tempo e que temos um vínculo mais longo, temos responsabilidades diferentes enquanto servidores públicos, os estudantes constroem a universidade junto com a gente. E para isso é preciso haver organização, é preciso haver espaços de discussão das questões que são urgentes para a universidade. Essa é uma convicção que é partilhada por alguns outros professores que estão desde o começo do curso. Então nós sempre incentivamos os estudantes a ter a sua organização. O nome da professora Isaíra Silvino, para ser o nome do centro acadêmico, foi uma homenagem que os estudantes da primeira turma, em assembleia, a assembleia criou o centro acadêmico, e ao mesmo tempo que criou o centro acadêmico, achou por bem homenagear a professora Isaíra Silvino pela contribuição muito relevante dela para a criação do curso. Sem a professora Isaíra Silvino, nós não estaríamos aqui agora conversando a respeito disso. Pelo menos não nesses termos que a gente está conversando agora, e nem no ambiente pedagógico ou no currículo que nós temos. A Isaíra deu contribuições que são importantíssimas, do ponto de vista da filosofia com a qual nós trabalhamos. Então,
os estudantes perceberam isso, né? Porque ela esteve lá no primeiro dia recebendo-os e proferindo a palestra, a aula inaugural, que os recebeu. Então, eles perceberam a importância dela desde o princípio e já de pronto prestaram essa homenagem, né? Foi uma semana muito bacana. A Isaíra passou a semana inteira indo lá, participando das oficinas, conversando com os estudantes. Então eles rapidamente, as lideranças que surgiram e que foram os primeiros diretores, digamos assim, ou coordenadores do centro acadêmico, perceberam isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na sua pergunta. Quando você pergunta aqui da importância, eu não sei se você está perguntando da importância do centro acadêmico ou do nome do centro acadêmico. Para entender a importância do nome do centro acadêmico, eu vou sugerir que você leia a dissertação de mestrado do Eduardo Teixeira. O Eduardo ele foi orientando do professor Gerardo e ele escreveu sobre o projeto pedagógico que a professora Isaíra Silvino implantou na UFC, projeto pedagógico musical. Então, se o centro acadêmico tem o nome dela, né, a importância desse nome decorre de um projeto de democratização do conhecimento musical que a professora Isaíra Silvino implantou a partir do coral da UFC, né? Ela assumiu a regência do coral da UFC em 1980, final de 1980. E até 1987, quando ela foi para a FACED, ela fez um trabalho de formação musical. Ela transformou o coral da UFC em um espaço de formação, em uma escola. Eu me formei dentro do coral da UFC, né? Assim, musicalmente, assim, as bases da minha atuação como educador musical e como músico eu consegui construir dentro do coral da UFC. Então a professora Isaíra Silvino criou esse projeto e a importância dele, né, é o que faz com que o CA tenha o nome dela. E como eu te falei antes, o CA é importante como um espaço de discussão, de busca de soluções, de enfrentamento dos desafios. Felizmente a gente vê hoje um movimento estudantil, me permita dizer, muito aparelhado, equivocadamente aparelhado por parte de partidos políticos, né? Então muitas vezes as pessoas que estão no movimento estudantil estão usando o movimento estudantil como trampolim para uma carreira política, né? E fazendo no movimento estudantil o espaço de defesa de causas que não são exatamente as causas dos estudantes, mas as causas políticas, ideológicas, né, que hoje em dia estão muito distorcidas no país, né? Então existe uma dificuldade muito grande de perceber essas distorções. Elas são endêmicas, eu diria, e elas contaminam muito o movimento estudantil. Então é preciso que, aproveitando, que o espaço do centro acadêmico seja reconstruído ou repensado como espaço político, sim, mas cujo foco são as questões dos estudantes e principalmente, no nosso caso, estudantes de uma instituição pública que, antes de se atrelar a partido A ou B, né, tem uma função social muito importante a desempenhar. Então, o que nos impede de desempenhar essa função é o que a gente deve superar a partir da nossa organização. E no caso dos estudantes, a partir dos centros acadêmicos. Valeu? É isso, qualquer coisa me diz que eu gravo outro vídeo ou a gente se encontra para conversar.